Uma curiosidade que eu te acompanhando nas redes sociais eu percebi foi uma cirurgia que tu fizesse. Sim, um dos grandes sonhos, voltamos aos sonhos. Um dos grandes sonhos da minha vida. Ortocomfort, fazendo parte dos seus sonhos. E assim, quando eu era pequena, eu sofri muito comportada, como sou. Chiquinha. Exatamente, eu brincando com meu irmão em cima da cama dos meus pais. E a cama antigamente tinha o que a gente chama de espelho, né? Essas agora tinha espelho na cama e eu tava brincando com meu irmão. De quê? Em cima da cama de cavalinho. E eu estava na costa do meu irmão. E ele deu um coice. O cavalo, né, deu um coice e me jogou com essa parte aqui de cima aqui. Eu não sei o nome dessa parte. Maxilar? Não, na gengiva. A minha gengiva. A gengiva. Então eu bati a minha gengiva no espelho da cama. Foi uma puta porrada. E eu ainda não tinha nem trocado os dentes ainda. Então inchou e tudo mais. E eu creio que isso tenha sido um dos motivos que fez quando eu comecei a trocar meu dente eu ter o sorriso gengival. Né? Então quando eu sorria aparecia bastante a minha gengiva. Né? E foi uma coisa que eu sempre me incomodei muito. Né? Enfim, autoestima e tudo mais. Então meu sonho sempre, desde que eu descobri que existia como solucionar essa redução de gengiva, né? E que é uma cirurgia ortognática. Então eu sempre fiquei com isso na minha cabeça. Eu preciso fazer, que é uma coisa minha, para eu me sentir bem. E foi há 1 ano eu realizei a minha cirurgia ortognática, que foi a redução do meu sorriso gengival. E aí todos os outros benefícios que traz também. E grande beijo para os meus doutores Yuri Damasceno, Rodrigo Salim e a minha ortodontista Aretusa. Muitíssimo obrigada, eles fazem parte desse sonho. E assim, é uma cirurgia enorme. Eu acho que valia a pena você convidá-los. Queremos você. Yuri Damasceno! Passa o fio. Queremos você Passa aqui. o contato que eles vão vir, sim. Que é uma cirurgia que poucas pessoas conhecem. E às vezes é uma das soluções para aquelas pessoas que usam o aparelho por 10 anos da vida e não dê diferença. E é incrível que é uma cirurgia complexa e eles fazem aqui em Belém. Sim, tem, né? Existe pelo SUS, né? Então é difícil de conseguir, enfim, por causa de trâmite e tudo mais. Mas também tem o particular, que foi o meu caso que eu fiz. Eu preferi pagar um plano de saúde para poder arcar. Mas o plano cobriu tudo? Tem o por fora, que é planejamento, que são aqueles que teve votação aí e infelizmente, né? A gente tem que pagar alguns exames que eles não cobrem. E aí a gente teve um gasto por fora. Mas a questão mesmo da cirurgia e material, mas né? qual foi o plano? Posso? Eu fiz pela Apivida. Não pode falar propaganda. Pois é, por isso que eu perguntei se eu podia falar. Porque eu tenho um amigo que já há algum tempo vem fazendo pesquisas e inclusive exames, se programando para fazer essa cirurgia, mas no caso dele é o contrário, né? O teu caso era gengival, o dele é o queixo que é... Pra frente, ele é classe 3. É porque são divididos em classes, né? No meu caso eu era classe 2, que a classe 2 é a mordida, vai mais pra frente, assim. Botar assim, pessoal. Aí ele usou o aparelho, diminuiu, assim, teve uma evolução no caso, né? Sim. Só que aí, não 100%, então ele ainda tem esse desejo de fazer essa cirurgia. Que foi o meu caso. Eu também usei aparelho ortodôntico por muitos anos. Eu utilizei por 4 anos. Então eu tinha mordida muito pra frente. Eu era... Vem lá na frente. Passa aí a foto. Olha aí. Antes e depois. Olha lá. Então eu tinha essa mordida bem pra frente, né? E aí eu fiz todo o tratamento ortodôntico, passei 4 anos, aí deu uma melhorada na mordida. Mas o meu grande problema sempre foi o sorriso gengival, que aí já é uma coisa bem mais complexa. Só que conversando com ele, às vezes que eu conversei, ele vem encontrando várias dificuldades e vários empecilhos no caminho. Tipo assim, parte da cirurgia não é coberta, parece que ele teria que pagar a anestesia. E, tipo assim, ele tem o plano, mas o plano não iria cobrir 100% do valor da cirurgia. Então é porque acho que depende do plano, né? Mas No meu caso, eu só paguei o que me foi cobrado. Foi o meu planejamento virtual e a guia cirúrgico. Ele tem tudo isso já, e já tem esse planejamento, ele já tem 3D do crânio dele, tudinho. Foi o que me foi cobrado por fora. Porque todo o resto de anestesia, enfim,
da equipe foi toda pelo plano. Repete o nome desses 3 médicos e pra ele, se ele vai assistir Sim. e ir atrás, porque ele tem muito Yuri Damasceno, incrível, Rodrigo Salim e a ortodontista que me acompanhou foi a Aretusa. Mas qual foi o processo? Primeiro tu foi com quem? Com a ortodontista, no caso? O primeiro caso... Pra isso? Como já tinha um conhecimento melhorzinho, eu fui direto com o cirurgião bucomaxilofacial. Ele quem vai te mandar para uma preparação ortodôntica, se for necessário, né? Eu, como utilizei já por muitos anos, então quando eu cheguei com o cirurgião bucomaxilofacial, eu já não tive esse problema. Eu pude fazer com o que eles chamam de benefício antecipado. Ou seja, a gente vai reestruturar o teu rosto e depois a mordida a gente vai ajeitando com o aparelho, se for necessário. Eu, como já tinha feito por 4 anos, né? Então a minha mordida estava ok. Ainda tem algo para ajeitar ainda, mas é mínimo, entendeu? De mordida mesmo, mas precisa procurar primeiro um cirurgião bucomaxilofacial para ele poder ver teu caso, e aí ele mesmo indica para um ortodontista para ver qual é o procedimento para poder preparar para a cirurgia ortognática. E quanto tempo tu ficou pra recuperar? Tu ficou internada? Ou já foi operar e já saiu pra casa? Como a minha operação foi no período da pandemia ainda, né? Foi ano passado. Então, não tinha necessidade muito de eu ficar. Foi tranquila, minha cirurgia deu tudo certo. Então, eu só passei a noite mesmo. Caramba, uma cirurgia dessa só passou a noite no hospital? Sim, eu entrei na sala de cirurgia, eu acho que era 8 horas da manhã. Foram 2 horas e pouquinho de cirurgia, eu acho. Não me recordo mais. E fui pra recuperação e depois fui pro quarto e tranquilo, né? Mas aí depende muito de cada organismo, né? Cada organismo é diferente. Eu tenho essa facilidade, meu organismo é muito bom pra recuperação. Wolverine. Então pra mim foi de boa. No outro dia eu tava em casa, de manhã o médico passou tudo, me liberou. Meio-dia eu estava em casa. Em quanto tempo até ter rosto voltar ao normal? Porque deve ter ficado inchada, roxa. Sim, eu passei... Tem fotos desse momento? Tem meus videozinhos aí no meu perfil do Instagram também, que eu fiz de 1 semana, de 1 mês de cirurgia, dá pra ver a diferença. Então eu passei inchada assim, acho que até uns 2 meses, que vai desinchando aos poucos, né? Mas eu acho que a maior dificuldade mesmo é como é uma cirurgia muito abrangente e mexe com teus nervos e tudo da tua face, é o movimento que a gente perde. Caramba. Então a gente fica face, do rosto, sim, a gente fica com sensibilidade, né? A gente fica parestesia, esse é o nome. Parestesia. Então, eu ainda tenho. Então, tem parte, é como se eu... Sabe quando o teu dente está voltando numa anestesia, que tu sente formigar? Essa é a sensação que eu tenho no meu rosto o tempo inteiro. Entendeu? Nossa. Então, eu tenho parestesia aqui, é aquele choquezinho. Nessa parte aqui do meu rosto. E tem uma parada também que é muito séria, que acontece com pessoas que fazem plástica, às vezes querem mudar o nariz, mudar alguma coisa no rosto, que é a questão dela não se reconhecer mais depois. E é uma parada que afeta o psicológico da pessoa e tudo mais. Sim, é algo que tem que ser muito trabalhado, porque mexe na estrutura do teu rosto, né? Todo mundo, depois da cirurgia que me vê, já falava, nossa, tu tá diferente. Eu falo, não acho. Eu ainda tô me achando ok, me reconheço. Mas só foi eu cortar meu cabelo. Eu cortei meu cabelo. Ué. Que houve? Ué, quem é esta pessoa? Então... eu não tive tanto problema assim pra me aceitar depois, mas a gente se estranha. Porque a gente tá acostumado aí, sei lá, lá vai eu revelar a minha idade. A gente passa 30 anos se vendo de uma forma, e aí de um dia pro outro começa a te ver de outra forma. Então. Mas eu acho assim, a tua cirurgia, lógico, fez uma diferença na questão do teu sorriso, mas eu acho que não tinha muita coisa de diferente na estrutura do teu rosto, eu imagino. Ou isso fazia o teu rosto ser diferente? Enfim, eu não entendo essas coisas, tá, gente? Mas o cirurgião disse que eu era classe 2 com face longa, né? Ou seja, essa foto aí que vocês vão estar vendo, eu não tinha queixas. Então, pra gente ver assim, é como se isso aqui fosse mais baixo. Então eu não tinha esse perfilzinho aqui assim. Tipo, então eles não mexeram só na gengiva. Não, tem que mexer e tem que estar uma harmonização facial.
vamos dizer que sim, é uma harmonização facial mesmo no osso. Então ele vai ter, se mexeu aqui, vai ter que reestruturar para fazer todo um sentido, porque geralmente né? quem tem a classe 3, que é o queixo pra frente, O queixo pra frente. não tem proeminência aqui nas bochechas e tudo mais, então quando eles mexem, cara, mexeu nisso aqui, trouxe pra trás, assim... É uma engenharia absurda. Gente, todo o teu rosto muda. São mudanças assim que você fica, ué, não é a mesma pessoa, entendeu? Então é uma mudança super mega radical que tem realmente que ser trabalhado e a pessoa Você entender, tem que ter certeza que quer fazer aquilo, porque muda muito. Mas assim, eu não me arrependo em nenhum momento, algo que eu sempre sonhei em fazer e eu pude realizar, e eu posso dizer que eu estou na minha melhor fase da minha vida.